Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, pela minha vida e pela vida das intercessoras desse ministério. Aleluia, e pela vida dos seus familiares. E vamos louvar ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos estudando juntos a palavra de Deus. E hoje nós estamos no finalzinho do livro de Números, do capítulo do livro de Números, não, né? Quem dera, não. Quem dera que eu falo assim, porque quando a gente termina um livro, a gente passa para o outro, né? Nós estamos no finalzinho do capítulo 10, do versículo 33 ao 36, né? E hoje nós vamos falar sobre a bênção que Moisés dava quando a arca partia e quando a arca repousava, ou seja, quando ela baixava o acampamento. E aí você vai ver o significado de cada bênção, em nome do Senhor Jesus. E para você que não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo te ajudar em oração. E quando você se inscreve nesse canal, minha irmã, se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque você já está dando autorização espiritual para que possamos te ajudar em oração, tá bom? E depois nós temos a oração, tá? No finalzinho sempre, nós temos a pergunta de sabedoria, que eu sempre pergunto, qual é a sabedoria para os dias de hoje? E temos a oração profetizando milagres sobre a nossa vida. Então, se prepara para o nosso estudo em nome do Senhor Jesus. Então aqui chegamos no final do capítulo 10, tá? Então onde nós temos a narrativa da bênção que era recitada por Moisés no exato momento em que a arca partia e no exato momento em que a arca repousava, tá bom? Então antes de recitar a bênção, dizem os comentaristas da Torá que essa nuvem, na verdade, ela era 7 nuvens. Porque eram 4, tá? De um lado, né? Para cada lado do povo. E uma que ia por cima deles. E uma seguia por debaixo, tá? E uma seguia à frente deles, nivelando os lugares. Ou seja, tirando os buracos que eles encontraram, que eram encontrados ali no solo. Entendeu? Para fazer praticamente a segurança do povo de Israel, tá bom? Não deixando eles tropeçarem, né? E destruindo todas as cobras e os escorpiões que era encontrado ali no deserto. Você sabe que deserto é cheio de cobras e de escorpiões. Então era a nuvem que fazia essa limpeza do solo também. Então eram 7 nuvens e protegendo o povo o tempo todo. Aí veja que no versículo 35, então, Moisés começa a bênção para quando a arca de Deus se levantasse, tá? Então ele diz, levanta-se Deus. E por que ele diz assim? Ele diz porque a arca de Deus seguia na frente do povo numa distância de 3 dias de viagem. Era como se ele estivesse dizendo, Senhor, pare e nos espere, e não se distancie mais de nós. E quando ele diz que seus inimigos sejam dispersos, eram aqueles que já estavam ali esperando por eles em Canaã. E ali ele desejava que aqueles que odiassem Israel, ou que odiassem o Deus de Israel, que eles também fugissem da presença do Senhor. E veja que quando a arca repousava, Moisés dizia, repouse Deus entre os miríades de milhares de Israel. Ou seja, ali ele estava desejando que o Deus de Israel, né, salvasse o povo de Israel. E que a presença divina estivesse sempre com eles. Ou seja, com as famílias de Israel. Porque a palavra que é traduzida por milhares, né, significa famílias. Mas qual é a sabedoria para nós hoje? Bem, veja que no versículo 35 diz, e era quando a arca se punha em marcha, que dizia Moisés. Então diz os estudiosos da língua hebraica e da Torá, que no texto original, antes de começar o versículo 35, existe no texto a letra Nun invertida. E aí no final do versículo 36, esta mesma letra se repete. Então, segundo o Talmud,
Esses sinais demonstram que a parte escrita entre as duas letras não está no seu devido lugar, pois ela teria que ser escrita após o versículo 17 do capítulo 2 de Números, pois lá Moisés pronunciou tais palavras. Porém, o Talmud diz que este texto foi colocado aqui no final do capítulo 10 para que Moisés não viesse escrever dois fatos tristes, um seguido do outro. O primeiro seria que os israelitas se separaram do Senhor, no versículo 33, nós temos, por 3 dias. E o segundo é que o povo teria andado 3 dias sem descansar. E nesse período, o que aconteceu com o povo? O povo começou a murmurar, porque um povo cansado acaba sendo um povo que comece a murmurar, né? Então ali, Deus impôs eles, na verdade, a esse teste, para que depois de 3 dias eles viessem a entrar em Canaã. Essa era a intenção do Senhor. O Senhor fez eles andarem um período de 3 dias, mas o Senhor, a intenção do coração do Senhor era, depois desse cansaço todos, vocês vão entrar em Canaã. Isso é um teste, aguenta firme. Só acontece que eles não aguentaram. E aí o que aconteceu? Eles perderam a bênção de entrar na terra prometida. Ah, irmã, mas eu pensei que eles perderam a promessa de entrar na bênção na terra prometida quando eles pecaram lá no pecado dos espias. Sim, mas aqui aconteceu para eles um atraso. Foi um atraso. O Senhor só prolongou mais a entrada deles. Olha, vocês iam entrar hoje, mas já que vocês murmuraram, eu vou atrasar mais ainda a entrada de vocês. Entendeu? É isso que aconteceu. Então, qual a sabedoria para nós hoje? Busque ter resistência. E não é só resistência física não, tá? É ter resistência em todos os sentidos. Pois o que seria a resistência? É a força para suportar dificuldades como doenças, fomes, tá? Insatisfações, grandes esforços físicos, tá bom? E hoje o Senhor me manda eu te perguntar, em qual área da tua vida você precisa adquirir resistência, minha irmã? Em qual área da tua vida, meu irmão, você precisa adquirir resistência? Eu sei em qual área eu preciso adquirir resistência e eu estou lutando, estou buscando o Senhor e tenho falado, Senhor, realmente eu preciso adquirir resistência nessa área. Porque é nessa área que eu estou tomando bomba diante do Senhor, é nessa área que eu estou sendo assim, repetindo o ano toda vez. Toda vez, né? Será que você precisa adquirir resistência no corpo físico? Ou será que é na área emocional? Ou será que é na área espiritual? E isso porque tem pessoas que possuem muita resistência física. Elas são umas verdadeiras atletas, né? São as atletas de Cristo. Correm, andam, caminham. Se Jesus mandar elas andarem 2 quilômetros, elas andam 4. Jesus fica até espantado. Pedi para andar 2, elas andaram 4. Que força que esse homem tem, que força que essa mulher tem, não é? Porém, não possuem resistência emocional. Ficam loucos com qualquer coisa. Tem uns aí que ficaram loucos depois da morte dos pais, depois da separação do cônjuge, depois da morte do cônjuge, né? Tem uns que estão ficando loucos até com a morte do cachorro, não é? Não tem resistência emocional. Outros possuem resistência emocional ao ponto de não se abalar por nada. A vida deles segue em frente, é vida que segue. Isso não é só lema fútil, não, é regra de vida para eles, é vida que segue. Eles levantam e seguem em frente. Só acontece que eles não têm resistência física. Vai subir um morro, é perigoso até dar um AVC, né? Não tem. Se correr, nem consegue. Não consegue. Se falar, corre, não consegue. Não consegue. Né? A resistência emocional é boa. Dá até inveja em alguns. Dá até inveja. E tem outros aí que tem muita resistência espiritual. Oram, jejum, estudam a palavra. E geralmente resistência espiritual geralmente resulta também em resistência emocional. Né? Mas, como eu já falei, não tem resistência física. Não tem. Se tiver que correr, se tiver que subir um morro,
Se tiver que subir uma escada, pode dar até um AVC. E eu tô falando isso, não é pra você não, tô falando isso pra mim, tá? Pra mim. Às vezes eu falo, diabo, você não sabe com quem você tá brincando. Eu vou jejuar pro tal irmão, sim. Eu vou jejuar pro tal irmã, sim. Se eu falar que eu não vou nem dormir, eu não durmo. Já passei 24 horas acordado. Pra mim ficar um dia e meio sem dormir, é fácil. É fácil. Já participei de jejum de Yom Kippur. Ficar 24 horas sem comida é fácil. Jejum de pão em água, já fiz jejum de gratidão ao Senhor de pão em água. 3 vezes na semana comendo só pão em água, 24 horas só com pão em água. E não é comendo bastante pão e bastante água. Não foi a época que eu emagreci muito, tá? É um pãozinho, o dia inteiro com um pãozinho e uma garrafinha de água. É o jejum que eu chamo de jejum de Elias. Então, falar, diabo, você não sabe que você não está brincando, não. Eu vou para a guerra, mas eu vou com tudo. Eu vou com tudo, porque a minha guerra é contra o diabo. Contra principados e potestades. Então, tenho resistência. Mas se for quando eu estou descansando, que for pro físico, vou subir uma escada e fico... Então, eu sei qual é a área que o Senhor quer que eu tenha resistência, concorda? Estou falando para mim, não estou falando para você, minha irmã e meu irmão. E o Senhor quer que a gente tenha resistência em tudo. O Senhor quer uma igreja forte, uma igreja que se amanhã a gente tiver que caminhar milhas, a gente consiga caminhar 2. Que se amanhã a gente tiver que ficar um dia inteiro com um pedaço de pãozinho, a gente fica 2, se for preciso, e glorificando ao Senhor e cantando. Igual Paulo e Silas, que estavam ali na prisão e cantando louvores. Essa igreja que o Senhor quer que nós nos tornemos. Uma igreja forte, uma igreja resistente, minha irmã e meu irmão. Uma igreja que não se abala por nada. Que foi ali, porque igual Pedro, que estava indo ali, para a guilhotina, né? Sendo decapitado, mas para crucificação, mas ele falou que foi decapitado, foi Paulo, para crucificação, mas ele falou, eu não sou digno de ser crucificado igual meu Senhor, me coloca de cabeça para baixo. Estava feliz, porque ele estava sofrendo ali por Cristo Jesus, né? É esse povo que o Senhor quer formar em nós, esse povo resistente, tá? Quem não é resistente acaba perdendo a bênção, Eu fui para a Europa, eu sempre tive um sonho tremendo, de conhecer Veneza, Não conheci, embora minha amiga ali me cercou de todo mimo, de todos os agrados, mas não pude conhecer Veneza. Por quê? Falta de resistência física. Dentro do avião, a irmã falando comigo sobre Veneza, falou, você vai conhecer? Eu falei, eu vou, contando com o maior entusiasmo, eu vou. O Espírito Santo já falou comigo, você não vai. Eu falei, o quê? Eu já me vi caindo das gôndolas lá. Eu falei, Senhor, o que é isso? O que o Senhor está aprontando para mim? Aí é Jesus, né? O que você está aprontando para mim? Pronto, desci. Pronto. Dentro do carro, minha amiga me falou assim, vou ver se você consegue, porque lá tem que andar muito. É 2h30 para ir, 2h30 para andar. É 4 horas que a gente fica lá dentro andando. Eu falei, o quê? Agora eu entendi o que o Senhor está querendo me falar. Eu não vou ter resistência física. Eu não aguento ficar andando muito, não. Não, mãe, não vou, não. Tô fora. Não pude. Olha para você ver, era uma bênção que o Senhor tinha para me dar. Bênção física. No campo físico. Eu não pude por quê? Porque eu não tive resistência física. Então, se o Senhor quiser te dar uma bênção que for na questão física, se você não tiver resistência física, você não vai herdar essa bênção. Se o Senhor tiver que te dar uma bênção, mas que depender de você ter resistência emocional para suportar aquela bênção, você não vai ganhar. De repente, o Senhor quer te dar uma bênção de um casamento. Tá. Mas meu casamento vai ser uma pessoa maravilhosa. Não, mas se for uma pessoa que vai ter um temperamento um pouquinho mais diferenciado do seu, você vai ter que ter resistência emocional para lidar com aquela pessoa. Mas se você não tem resistência emocional, você vai suportar? Então o Senhor não vai te dar enquanto você não tiver resistência emocional. Enquanto você não souber suportar. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Entendeu? Tem pessoas aí que vivem cobiçando o dom dos outros. Eu queria tanto ter o dom de profecia. Mas se você não tiver uma resistência para suportar aquele dom, não for uma pessoa que realmente, uma pessoa de jejum, de oração, de batalha, uma pessoa forte,
espiritualmente, porque o jejum, ele é o alimento do espírito e ele te torna forte. Como que você vai ter o dom de profecia? Como que você vai ter os dons proféticos, os dons da área de profecia, que aí entra discernimento, entra o dom de visão, o dom de revelação. Quem tem dom para ver anjos, vê também demônios. Às vezes você fica querendo só ver anjo, né? Só ver anjo. Ai, quando você vê alguém contando que viu anjo tal, tá achando que anjo é pequenininho, ó, eu já falei com você, eu já vi anjo, eu já tremi mais do que quando eu vi demônio, viu? Já tremi mais, já fiquei tremendo igual a vara verde, a ponto de Jesus falar, eu tô aqui, olha pra mim. Porque o tamanho deles assustam. Então quem vê anjo também vê demônio. Agora se você não é uma pessoa de jejum, como que você vai suportar esse dom? Aí você perde a bênção. Você perde a bênção. Eu falo, eu vou dar pra ela desmaiar, pra cair duro. Teve um menininho uma vez, adolescente, ficou encantado de ver o Senhor me usando com o dom de discernimento. E ele pediu, começou a pedir. Pedir. E aí o menino começou a ver as coisas, desmaiava e tremia. Aí eu falava, meu Deus, o que esse menino tem? O que esse menino tem, Jesus? O que esse menino tem? E aí o Senhor me revelou que o menino estava cobiçando o dom de discernimento e começou a pedir ao Senhor. E o Senhor deu para ele, só para ele ver como é que era. E eu falei com ele, você está pedindo o dom de discernimento da tia, né? Faço não, meu filho, faço não, porque é muito perigoso, você é muito menininho, você não pode suportar esse dom. Esse dom aí tem que comer muito arroz, feijão com angu para suportar. Aí falei, vamos orar, vamos pedir ao Senhor perdão, tá? Aí oramos, pedimos ao Senhor perdão e ele parou de ver o que ele estava vendo. Porque ele achou que primeiro ele ia ver só um anjo, mas ele começou a ver demônios primeiro. E aí ele começou a ter muito medo, muito pavor. E aí ele não dormia. Entendeu? Então, o Senhor quer que nós tenhamos resistência. E o Senhor está te perguntando, qual a área que você precisa adquirir resistência? Porque o Senhor é poderoso para te ajudar. Ele é poderoso. E Ele vai falar com você, ó, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa deixar de comer isto. Precisa deixar de fazer aquilo. Eu só como açúcar final de semana. Eu não como açúcar durante a semana. Pode ser a coisinha mais gostosa que tiver na minha casa. Se não for um aniversário, que eu não gosto de estragar a festa de ninguém, eu não como açúcar mais. Açúcar só final de semana. Mesmo assim, com moderação. Porque o açúcar, ele me deixa cansada. Então, com isso, eu estou tendo mais resistência, mais fôlego. Todos os dias eu caminho. Como eu sou displicente na caminhada, o Senhor me fala até a hora que eu tenho que caminhar, que vai ser fácil para mim caminhar. 20 minutos todos os dias. Comecei com 20 minutos. Daqui a pouco eu vou tendo condições de aumentar mais. Já houve tempo que eu já caminhei 1 hora. Então vou voltar de novo. Entendeu? É assim. Qual a área que você precisa adquirir resistência? O Senhor vai te dar em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo. Eu quero profetizar, Pai querido, como igreja, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, não somente pela minha vida, mas pela vida de todos os irmãos que estão me ouvindo, que nós teremos resistência, que nós seremos um povo forte, uma igreja que não irá se abalar por nada, uma igreja que terá um corpo físico forte, em nome do Senhor Jesus. Assim como o Senhor quer que o corpo da sua igreja seja um corpo bem estabelecido, um corpo forte, um corpo bem preparado para a guerra. O nosso corpo também vai estar o tempo todo preparado para a guerra. O nosso corpo forte, desde o alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Que todo o nosso sistema locomotor irá funcionar perfeitamente. Que toda a nossa capacidade cognitiva irá funcionar perfeitamente, Deus, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. Pai, nos capacita com inteligência, com sabedoria, com os dons espirituais, talentos naturais, em nome do Senhor Jesus. Pai, mas sobretudo, em nome do Senhor Jesus, que venhamos ser cada vez mais cheios do Teu Espírito Santo, cheio de amor, de bondade, de paz, de alegria, de domínio próprio, de mansidão, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai, aquele que pode todas as coisas, no nome santo de Jesus. Pai, o Senhor hoje está nos perguntando qual a área que nós precisamos de resistência.
Pai querido, cada um dos meus irmãos tem uma área de deficiência, assim como eu tenho, assim como minhas irmãs do Relógio Mundial de Oração têm. Então o Senhor sabe. Espírito Santo, som do nosso coração. Haretu siria marnakitui hakituia marnaksuri dianasiris deia parnaksuri dianas. E tira tudo aquilo que é empecilho, Pai, em nome do Senhor Jesus. Às vezes, Pai, nós olhamos para uma água e olhamos e falamos assim, ela está limpa, está limpa. Mas quando nós olhamos com mais minutos, nós vemos que ali tem ciscos, Pai. E assim somos nós já estamos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus. Mas há ciscos em nós, há algo em nós, Pai, que precisa ser tirado. E que nos impede, Pai, de sermos pessoas realmente fortes, pessoas realmente fortalecidas, Pai. Fortalecidas, Pai, para essa batalha que nós estamos vivendo todos os dias, Pai. Na nossa casa, nas nossas finanças, na nossa vida, na vida emocional, na vida espiritual, Pai querido, no campo físico. Então, em nome do Senhor Jesus, venha, Pai. Vem em nome do Senhor Jesus. Só o Senhor sabe onde que está todos esses ciscos, todas essas poeirinhas que estão nos impedindo, Pai, que está servindo de barreira, Pai, de sermos fonte de águas limpas, Pai. Tira em nome do Senhor Jesus. O Senhor é maravilhoso, Pai. Venha, Senhor, venha como aquela pessoa doce, Pai, que faz a limpeza das piscinas ali, a limpeza das águas, limpando, Pai, tirando tudo aquilo que é impureza em nome do Senhor Jesus, mas nos fortalece, Pai, nos torna pessoas, Pai, com um corpo sarado, um corpo curado, Pai, um corpo forte, Pai. Nos torna pessoas, Pai, com uma alma forte, com emoções fortes, com sentimentos fortes, Pai, com emocional forte, Pai. Tira de nós todo espírito, afasta de nós todo espírito de loucura, destrona de nós, da nossa casa, da nossa família, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos idosos, todo espírito de loucura, todo espírito de demência, todo espírito de depressão, Pai, todo espírito de angústia, todo espírito de amargura, que seja destronado, quebrado, todas essas fortalezas desses demônios, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que tenhamos, Pai, uma psique boa, Pai, uma alma boa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, com emoções boas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que sejamos um povo forte, um povo, Pai, que aguenta jejuar. Um povo, Senhor, que aguenta orar. Um povo, Senhor, que aguenta orar de madrugada. Um povo que aguenta orar durante um dia, Pai. Um povo, Senhor, que tem sede da Tua palavra, sede de conhecer, Pai. Nos torna, Senhor, um povo resistente, Pai. Um povo que não se abala com as afrontas que nós estamos sofrendo nesse mundo, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia da Tua igreja, Pai querido. É em nome do Senhor Jesus, Pai. É em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, te agradeço já, como igreja, Pai, porque eu sei que Tu és o Deus das maravilhas, Jesus. Tu és o Deus das maravilhas e boas coisas, Pai, o Senhor tem feito por nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entre bendito de meu Pai seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. Amém? E eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, mas mais tarde não deixe de acompanhar às 20 horas a oração da nossa querida irmã Maristela Miranda. Ela vem orando passo por passo, pedido por pedido. Se você tem algum pedido especial, coloque aí e eu fico aqui na concordância em nome do Senhor Jesus. Amém? Então não deixe de estar ouvindo a oração, de estar dando o seu amém ali, estando em concordância em nome do Senhor Jesus, porque o seu amém é muito importante. Um beijo, fique com Deus, amo você.